Olá, nessa videoaula nós vamos discutir um pouco sobre as aplicações das radiações, que são imensas, são inúmeras, né? Nós vamos discutir algumas dessas aplicações. Nós podemos separar as aplicações das radiações em 4 grandes áreas: na área da medicina, na área da agricultura, na área industrial e na área de pesquisas, como nós fazemos nas universidades, etc. Muito bem. Na área da medicina, nós temos aplicações em métodos de diagnóstico, muito importantes: ressonância eletromagnética nuclear, inúmeros outros processos, né? O próprio raio-x, enfim, vários radionuclídeos são utilizados nessas ferramentas de ressonância, de tomografia, né? Ferramentas fluorescentes ou radioativas, usando radioisótopos, né? Para tratamento de doenças também, né? Em locais que você tem um acesso muito limitado para fazer tratamento cirúrgico, por exemplo, em determinadas regiões do cérebro, em que você não tem um acesso facilitado ou possível, então você pode abrir mão da terapia radioativa, né? Então, onde você aplica, onde você faz uma exposição controlada do tumor a um determinado radioisótopo. Na agricultura, também muitas aplicações diferentes, né? Isso só para falar das atuais e conhecidas. Existem ainda outras possibilidades que a gente não talvez tenha explorado. Então, para você saber o caminho que um determinado fertilizante vai fazer no solo ou na planta, quanto desse fertilizante ou desse produto vai para a planta, né? Inclusive, eu mesmo tenho um projeto nessa área para se estudar efeito de alguns peptídeos em adubação foliar e como fertilizante, e essa é uma ferramenta extremamente útil para esse tipo de abordagem. Só que esse projeto ele está vinculado à empresa e eu não desenvolvo mais projetos na universidade, né? Mas é só um projeto ainda de desenho, ele não foi começado a executar. Mas existem vários outros também nessa área. Isso, não meus, né? Eu estou dizendo, existem várias outras aplicações nesta área de estudo utilizando radioisótopos. Estudo de crescimento de planta, extremamente importante. Você marca com carbono 14, por exemplo, e acompanha, né, este carbono 14 nas diferentes partes, nos diferentes tecidos vegetais, enfim, ao longo do tempo, né? Então tem muita repercussão. Quando você quer estudar a nutrição, não apenas de gado, mas também de gado, quando você quer estudar a nutrição animal, também os isótopos são muito interessantes e importantes, uma ferramenta ainda muito útil. Com o surgimento das sondas fluorescentes, nós perdemos um pouco essa intensidade de aplicação das radiações, de isótopos radioativos, diminuiu porque nós temos outras opções, né? Mas 30 anos atrás não se tinha. Então os radioisótopos eram a melhor, sem dúvida nenhuma a melhor, muitas vezes a única opção para você explorar determinados aspectos. Inúmeras rotas metabólicas, vias metabólicas foram descobertas, foram estudadas, se explorando radioisótopos, né? Então, nutrição animal, para a área de nutrição animal, os radioisótopos ainda são uma importantíssima fonte de estudo, uma ferramenta de estudo. Na área industrial, você pode utilizar medidas de pequenas espessuras, rachaduras, né? Aqui não aparece, mas, por exemplo,
em tubos, aqueles tubos de canalização de petróleo, né, às vezes em altas profundidades, né? Então você precisa fazer um monitoramento dessas tubulações, então tudo isso é possível, facilitado, né? Com o uso de radiação. Localização de fendas nos canos, como eu falei, fraturas, né? Microfraturas, né? Falhas nas partes metálicas de uma forma geral. Então tem muitas aplicações. Eu vou falar de algumas outras ainda, né? Mas vamos dar sequência aqui no slide. E na área da pesquisa, como eu já disse, já falei de alguma coisa, né? Falei algumas coisas, mas tem também muitas abordagens diferentes que você pode dar, né? Tanto o que nós estamos fazendo aqui, inicialmente com conhecimento teórico, mas também depois através de testes, né? Experiências, enfim, delineamentos que podem ser feitos, né? Se investigando alguns não só princípios fundamentais das radiações, mas aplicado às diferentes áreas, né, que a pesquisa pode levar. Então, na indústria, como eu comentei, né, as radiografias são extremamente importantes, elas são não destrutivas, né, então se pode verificar, por exemplo, a consistência da asa de um avião. Pode não, se usa isso rotineiramente, né? A qualidade da solda de uma tubulação de gás, por exemplo, né? Partes de navios, de componentes de avião, enfim, tem uma série de aplicações potenciais para isto. Né? Depois nós temos ainda os irradiadores. Né? Quando você produz, uma indústria produz uma seringa, por exemplo, uma agulha, enfim, qualquer material desse descartável, esse material precisa ser autoclavado ou ele precisa ser entregue para o paciente num ambiente estéril. Como é que você faz uma autoclavagem e entrega estéril para o comprador que vai estar lá na farmácia, que tem que passar antes por um distribuidor, transportador, etc. É complicado. Então, a estratégia mais utilizada é se utilizar irradiador. Então você embala o produto e a radiação esteriliza lá dentro da embalagem já o teu produto. Tá? Então materiais cirúrgicos são todos produzidos, são todos esterilizados desta forma. Veja o que está escrito aqui, ó. Sem a aplicação de calor, né, na autoclave, você pode deteriorar o produto. Você vai fazer isso com uma solução de antibiótico, por exemplo, já não dá. Né? Então, você pode utilizar o irradiador para esterilizar ambientes já na sua embalagem final. Né? Então, o que acontece? As fábricas no Paraná, por exemplo, produzem as seringas, mandam para São Paulo, onde está um dos irradiadores industriais, um dos maiores irradiadores industriais, né? E que presta serviço para o Brasil inteiro. Então, lá na Celetron, que é essa empresa que tem um irradiador industrial, então ele vai esterilizar esse material e devolve para a empresa no Paraná já o material esterilizado. Custa muito caro, manter também é muito caro, enfim, então não vale a pena para cada empresa ter o seu sistema de irradiação industrial. Então as empresas terceirizam esse processo de irradiação. Outra grande aplicação, né, na área de alimentos. Você pega, por exemplo, uma banana que foi irradiada e uma banana que não foi irradiada. Né? Um mamão que foi irradiado e um mamão que não foi irradiado. E aí você começa a ver os tempos. Né? Então quer dizer que eu posso manter por mais tempo uma fruta irradiada? Com certeza. Mas para que isso é importante? Para fazer isso chegar na Europa, por exemplo? Né? Então, em outros países, enfim, para fazer exportação. Né? Então, tem uma grande aplicação aí, inclusive com fundo
obviamente sempre, né, com fundo econômico por trás. Também elimina insetos dos grãos antes do armazenamento em silos, né? Então isso é importante também, né, para você manter um grão devidamente armazenado numa silagem por longo prazo, sem que você leve lá para dentro também insetos que vão acabar se proliferando e danificando o produto, no caso dos grãos. Né? Você também se utiliza bastante produtos da agricultura que passam por esse processo. Então aqui está indicando qual é o principal objetivo dessa irradiação. Então em arroz é a desinfestação, em batata é a inibição do brotamento, né? Cebola, aí depois a desinfestação em feijão, milho, trigo, né? Descontaminação em especiarias, né? Atrasa na maturação no caso do mamão, aumento do tempo de prateleira, porque atrasa a maturação no morango, né? Descontaminação em frango. Então, todos esses produtos acabam se beneficiando dos processos irradiativos. Com isso, nós então encerramos a nossa videoaula de aplicações das radiações. Até a próxima.